Bem-vinda à nossa quinta aula. O tema em discussão hoje são as obrigações híbridas, outras modalidades de obrigações e também a transmissão das obrigações. Temas importantes para que a gente saiba como aplicar lá no cotidiano os institutos já citados. Começando pelas obrigações híbridas. A obrigação híbrida é aquela obrigação civil que tem características de direito real. Para que entendamos esse conceito, é necessário resgatar, lembrar, portanto, lá do início do estudo do direito privado. Então, quando inicia-se o estudo da parte geral do direito civil, destaca-se no momento inicial os direitos de personalidade, direito à vida, direito à integridade física, direito ao nome, entre outros. Então, esses direitos se propõem a regrar o exercício da personalidade humana, tudo que a atinge. Em paralelo, já estuda-se também no âmbito privado os direitos patrimoniais, que se propõem a organizar o patrimônio dos seres humanos. Os direitos patrimoniais têm duas subespécies, que são os direitos pessoais, também chamados de direitos obrigacionais, e os direitos reais. Os direitos obrigacionais ou pessoais, já sabemos, são aqueles que regulam as relações jurídicas pela qual o devedor fica vinculado ao credor para o cumprimento de prestação sob pena de responsabilidade patrimonial. Para entender as características aqui, nós já sabemos que só o devedor ou quem esteja no polo passivo fica vinculado a cumprir a prestação, a necessidade de cooperação para o pagamento dos sujeitos do polo passivo com o polo ativo, resguarda a obrigação civil direito à prestação sob pena de responsabilidade patrimonial e elas são em número indeterminado, portanto, a todo momento as pessoas estão criando obrigações civis novas. Se nós usarmos como exemplo o estudo de caso que está norteando a nossa aula de hoje, nós temos uma situação onde o autoposto Ricardo faz um contrato de distribuição com a distribuidora de petróleo ou de produtos derivados do petróleo Ipiranga. Então, o autoposto Ricardo ele vai com caráter de exclusividade fazer a venda na cidade de Balneário Camboriú dos produtos Ipiranga pelo prazo de 3 anos. Dentro desse contrato de distribuição, nós não temos uma, mas temos várias obrigações civis. Entre elas está a obrigação civil do autoposto Ricardo, devedor, fazer a venda com exclusividade dos produtos Ipiranga. Então ele vai cumprir a venda, ele vai desenvolver serviço humano, no sentido de com exclusividade vender os produtos. Quando nós pensamos na exclusividade, na conduta humana, nós qualificamos o fazer, para que num segundo momento exista a entrega desses produtos. Então, nesse caso, primeiro caberá ao devedor adquirir o produto para depois revendê-lo. Portanto, há necessidade de fazer conduta humana para depois seguir a entrega ao consumidor. Então, nesse caso, podemos dizer que essa obrigação citada, ela vincula só ao devedor. Portanto, esse direito obrigacional pessoal é relativo. Cabe à distribuidora de petróleo também, para que possa o autoposto Ricardo cumprir o caráter de exclusividade, ele vai também ter que permitir o recebimento, o cumprimento dessa cláusula, por exemplo, entregando os produtos para que sejam revendidos. Então, há a necessária cooperação entre credor e devedor. Então, nós temos um sinalagma, a reciprocidade aqui das relações de credor e devedor. Se a empresa
distribuidora de petróleo Ipiranga pretende receber esse caráter de exclusividade, em contrapartida, ela também vai ter que dever a entrega dos produtos nos prazos combinados no contrato. Então tem a prestação específica, que seria cumprir com exclusividade a venda dos produtos Ipiranga, sob pena de responsabilidade patrimonial. Então nessa modalidade de contrato já vem a multa expressa, determinando que caso exista quebra do contrato, a parte que descumpriu, a parte devedora, vai arcar com o pagamento da cláusula penal. E é uma das cláusulas dentre as inúmeras, uma das obrigações dentre as várias previstas num contrato dessa natureza. Se nós lembrarmos do conteúdo trabalhado até aqui, por exemplo, quando falamos de obrigação cumulativa, nós não tínhamos uma obrigação prevista em lei, é uma obrigação que foi criada dentro da sociedade e que é cumprida no cotidiano, prevista na doutrina e também na jurisprudência. Portanto, não há necessidade de que aquelas cláusulas previstas lá no contrato, portanto, aquelas obrigações civis, estejam previstas em lei. No caso do contrato de distribuição em caráter ilustrativo, a partir do 710 do Código Civil, nós temos a regulamentação dessa relação jurídica. Mas caso não tivéssemos, poderíamos contratantes aqui criar suas regras. Passamos aos direitos reais. Direitos reais são direitos da pessoa sobre o bem. Então, é o poder da pessoa sobre o bem. É o caso da propriedade, da servidão, do usufruto, do uso, da habitação, entre outros. Quando falamos dos direitos reais, eles sempre são criados pela legislação. Então, 1225 do Código Civil traz a grande maioria dos direitos reais, no caso brasileiro, mas leis esparsas também criam direitos reais, a exemplo da alienação fiduciária de imóvel, que se qualifica como um direito real. O direito real, ele é absoluto porque ele vincula todos ao seu cumprimento. Então, na realidade,